uma primeira abordagem sobre a análise, as metodologias de análise, a metodologia que nós temos trabalhado, que busca a compreensão do acidente de forma mais sistêmica, não como um fenômeno centrado no indivíduo, mas toda a sua inserção no contexto, na situação de trabalho, né? Então, nós desenvolvemos um método chamado Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes, que busca compreender esse fenômeno analisando uma série de conceitos. A gente tem um conjunto de conceitos que serve de apoio para a análise. Então, a partir de cada caso, nós utilizamos alguns conceitos para entender o que é aquele contexto de trabalho, que a gente chama de trabalho habitual, né? O que é o trabalho sem acidente. Então, para entender o acidente, nós temos que entender o contexto, o que é aquela atividade, né? O que a pessoa faz, como que ela faz, com quem, com que prazo, a questão temporal, se tem metas, quais são os aspectos da organização do trabalho que estão presentes, né, naquele contexto. Outro conceito importante é o que a gente chama de análise de mudanças. O que aconteceu de diferente que desencadeou no acidente. Então, o acidente só acontece em face de mudanças, né, porque senão seria uma guerra. O acidente, o único lugar que a morte, por exemplo, não é acidente é na guerra. A guerra foi projetada para o dar certo é matar, né? Então, no processo de trabalho é diferente. Alguma coisa aconteceu de diferente, né? Então, a gente precisa entender essas mudanças que desencadearam no acidente. Então, esse é um outro conceito de base para a análise de acidente. Outro conceito importante é a análise de barreiras. Né? Quais são as barreiras, os perigos que existem no sistema, se eles já foram identificados ou não. Quais são as barreiras existentes, se elas funcionaram, se elas não funcionaram. Então, tem um conjunto de conceitos que ajuda a entender de forma mais ampla o acidente, não de forma tradicional como no Brasil e em outros países ainda vigora uma visão de que o acidente é um fenômeno individual, né, da culpa da vítima, a vítima que fez errado, né, fez alguma coisa diferente. Então, todo acidente tem sempre a participação do indivíduo, né, mas esse comportamento do indivíduo é mais consequência do que causa. E no Brasil, infelizmente, as abordagens se restringem a analisar o que a pessoa fez de diferente, né, sem entender o contexto, sem entender as mudanças, sem entender o próprio trabalho. Então, as análises são muito pobres e não ajudam praticamente em nada do ponto de vista da prevenção. Nós já aplicamos esse método em mais de 200 casos, desde acidente com agulha até acidente com trem, né? Então, desde acidentes maiores de processo, acidentes típicos, né? Mas o único evento que não se encaixa aí são as doenças, que são processos mais crônicos, né, de longo prazo, que tem uma maturação, tem uma dinâmica diferente. Então, os eventos agudos, né, o método se aplica, né, uma gama muito variada e muito diversa, porque os conceitos é que vão ajudar. Não é um checklist, não é uma camisa de força para análise, não é nenhum algoritmo, né, uma fórmula, é uma abordagem que a gente chama uma abordagem compreensiva do acidente. É a partir das hipóteses que a equipe que está fazendo a análise vai formulando perguntas para entender o que aconteceu, né, quais são os fatores que contribuíram para esse evento, né? Então, os acidentes são vistos como fenômenos complexos, multifatoriais, não são entendidos, mesmo o acidente aparentemente mais simples, eles vão, vamos dizer assim, eles estão ocorrendo, né, como uma conjunção de uma conjunção de fatores que contribuíram para aquele evento. Então, nós vamos trazer um caso de acidente analisado inicialmente como sendo erro do operador e mostrar que uma análise mais aprofundada vai chegar nos aspectos organizacionais, né? Então, mostrando que essa abordagem focada no indivíduo ou no erro humano ou falha técnica, que é a visão predominante ainda, né, que o acidente ele é bicausal, né, só tem uma causa ou duas, é uma redução desse fenômeno e não ajuda na análise e na prevenção. Então, a gente vai tentar estimular as pessoas a pensarem de uma forma diferente sobre o acidente, que é o que a gente chama de uma abordagem organizacional, né? Uma abordagem organizacional
é tentar, a partir do caso, investigar essas conexões, né? A partir, você começa identificando as falhas mais proximais, que a gente chama as falhas próximas ao evento, que pode ter sido erro do operador, uma falha técnica, mas isso não explica o acidente. Nós temos que ir além das causas proximais, né? Por que elas existem? Por que falhou tecnicamente? O que aconteceu no sistema que propiciou o erro do operador? E puxando esse fio, a gente vai chegar num conjunto de aspectos organizacionais, né? E a visão é de que o perigo está muito mais nessas causas latentes, nessas distais, do que nas proximais. Então, a prevenção, quando só olha, né, a análise e a prevenção só vê os aspectos proximais, ela perde a oportunidade de um aprendizado organizacional sistêmico que, de fato, vai poder evitar novas ocorrências. Um primeiro recado que eu diria assim, os profissionais que atuam nessa área, eles estão muitas vezes diante de uma situação de dificuldade perante a empresa, né? Porque a empresa às vezes não tem uma visão, uma cultura, né, de segurança. A segurança não é um valor para muitas empresas, né? Então, construir eu considero um desafio muito grande, construir dentro de algumas empresas uma política de segurança. Para isso, um primeiro recado é se apoiar no trabalhador, não ser inimigo do trabalhador, quer dizer, não ter aquela visão de que ele vai lá, né, se ele entende que as falhas são culpa das pessoas, do operador lá da ponta, né, ele passa a ter uma conduta fiscalizatória, de vigiar o trabalhador, achando que ele é o elo fraco da segurança, né? O que a gente tem estudado hoje, que é o contrário, né? A segurança só vinga dentro das empresas quando você tem uma forte aliança do setor técnico com o setor operacional, né? Então a segurança tem que se apoiar no chão de fábrica, né? Ela tem que fazer essa aliança interna e também constituir uma rede externa, né? Com os órgãos de vigilância. Então, ele tem que constituir uma rede fora da empresa para fazer para que ele não fique isolado dentro desse processo de trabalho, né? Porque se ele fica isolado é o caminho do insucesso, ou ele toma o chicote e fica lá achando que está fazendo segurança. Então, esse fórum, numa pesquisa que teve apoio inclusive da FAPESP, foi uma pesquisa desenvolvida no período de 2007 até 2010, nós começamos a investigar várias empresas no município de Piracicaba e percebemos essa visão hegemônica, né, do acidente como culpa da vítima, e percebemos a importância de criar um canal com os profissionais, tanto os pesquisadores, estudantes da área, os profissionais das empresas. Nós criamos uma página na internet chamada Fórum Acidente de Trabalho, que foi construído como um espaço de extensão universitária, né, entre a Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, né, de Botucatu, a faculdade, na época era a Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba, depois a gente incluiu a Faculdade de Saúde Pública e um conjunto de instituições que atuam na área de prevenção. Então a gente tem parceria com o Ministério Público do Trabalho, principalmente a 15ª região, que envolve o interior de São Paulo, mas também agora na capital, a Fundacentro, a Coordenação de Saúde do Trabalhador, tanto do Estado de São Paulo como a Coordenação Nacional, que envolve os centros de referência em saúde do trabalhador, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Então a gente tem um conjunto de parceiros que são instituições, organizações voltadas para essa questão da prevenção, que participam, colaboram em atividades tanto presenciais. Então nós vamos completar agora o 65º encontro presencial do Fórum. Então nós começamos em 2008, em 10 anos a gente já fez uma média aí de 6 eventos por ano, de 6 a 7 eventos por ano. Então nós temos esses encontros presenciais e a página na internet que dá suporte tanto às atividades de formação, oficinas, cursos, as palestras. Então a página do fórum dá um suporte importante para essas atividades. É um espaço aberto, hoje conta com mais de 50 mil acessos aí nos últimos 2 anos.
As pessoas, é um processo que as pessoas, os cadastrados recebem as informações por e-mail. Então, nós temos uma página de notícias, tem uma página de debate para os cadastrados, mas o acesso, tanto o cadastrado como o acesso livre, é gratuito para quem tiver interesse, né? A gente estimula o cadastro, porque o participante que está cadastrado, ele tem uma participação diferenciada dentro dessa rede que hoje envolve profissionais, né, pesquisadores do Brasil, né, do país inteiro, até de fora do Brasil.